Eu tenho quase certeza que você que está me assistindo aí é uma pessoa que pensa que o carboidrato é vilão, que o carboidrato não presta para nada, que o carboidrato é o que atrapalha a sua dieta. Mas será que realmente ele é tudo isso mesmo? Será que ele é esse vilão que todo mundo fala? Nesse vídeo você vai descobrir. E aí galera, meu nome é Erison, bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo aqui para vocês, para estar ajudando vocês de alguma forma a se tornar um indivíduo mais saudável e entender um pouquinho mais sobre os macetes de como deixar a sua saúde o melhor possível, dentro dos nossos limites e possibilidades. Antes de tudo, já quero pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho se você não ativou e curte o vídeo com certeza. Compartilha com todos os seus amigos aí que também quer ser alguém mais saudável, que tem algum tipo de dúvida relacionada a treinamento e dieta, porque todos esses conteúdos vão ser passados aqui no canal, ok? E bora pro conteúdo. A maioria das pessoas entendem o carboidrato como um vilão, que o carboidrato não serve para nada, o carboidrato só acaba com a sua saúde, que a glicose vai fazer você se tornar diabético e, enfim, muitos fóruns, muitas matérias de fóruns de internet deixam o carboidrato como um verdadeiro vilão aos olhos das pessoas. Só que não é realmente assim. O primeiro ponto que eu vou explicar para vocês é a função do carboidrato no nosso organismo. Para começar, os nossos alimentos eles são divididos, bioquimicamente falando, em 3 macronutrientes, que são as gorduras, as proteínas e os carboidratos. O carboidrato é um desses 3 macronutrientes. Se ele é um desses 3 macronutrientes, de cara você já sabe que ele tem alguma importância para o seu organismo. Ele não estaria aqui se ele não servisse para nada, se ele fosse só o vilão da história, entendeu? Então o que é que acontece? Não é que o carboidrato ele é o vilão, ele vai te matar, ele vai atrapalhar totalmente seus resultados, sejam de emagrecimento ou hipertrofia. Muito pelo contrário. Isso está muito mais ligado ao mau uso e ao não saber utilizar fontes corretas de carboidrato do que usar ou não usar. Mas antes de tudo, vocês precisam entender qual a função do carboidrato no nosso organismo. Quando você consome o carboidrato, ele passa por um processo enzimático digestivo. O corpo ele não absorve macronutrientes, então ele não vai absorver gordura, ele não vai absorver proteína e ele não vai absorver carboidrato. Ele vai absorver micronutrientes. Só que como que isso acontece? Quando você ingere um macronutriente, no caso do vídeo aqui o termo carboidrato, quando você ingere ele no seu organismo, ele é quebrado em moléculas de glicose, que seria uma molécula do carboidrato, é uma macromolécula, ela é quebrada em micromoléculas que são chamadas de glicose. Essas micromoléculas, sim, seu organismo consegue absorver. A glicose do seu organismo ela serve para várias funções, a grande maioria delas de extrema importância, muito importante. Então, o consumo, o uso do carboidrato, ele é essencial para várias funções que acontecem no nosso organismo no dia a dia e não só para a questão voltada para a visibilidade de treinamento, mas também como a saúde no contexto geral. O seu organismo, quando a glicose ela entra no seu organismo usa a glicose para aumento de energia, você ter uma disposição maior no seu dia. A glicose é o que alimenta as suas células e te dá disposição, você fica com mais alegria, você fica com mais energia para fazer as coisas, mais disposição para fazer as coisas. A glicose é como se fosse o nosso combustível. Então, de cara, você já está vendo a importância desse macro que as pessoas tanto querem banir das mesas das pessoas. Só que não é bem assim que acontece. Então, a glicose é utilizada para várias fontes e vias metabólicas e energéticas que o seu organismo precisa para estar acontecendo, todo o processo energético, todo o processo metabólico, todo o processo neural. Seu sistema nervoso central ele se alimenta unicamente e exclusivamente de glicose. Por exemplo, muita gente corta carboidrato da dieta e pensa que isso daí tá legal, que isso aí tá saudável, só que o seu organismo, seu sistema nervoso central, ele não se alimenta de gordura nem proteína. Ele se alimenta de carboidratos, que são quebrados em glicose, e essa glicose é o que o seu sistema nervoso central usa como matéria-prima energética. Para você ver que você precisa estar consumindo carboidrato. Se você é uma pessoa que você zera e você fala para mim, Erson, mas eu fico quase sem carboidrato e me sinto bem. Você só se sente bem porque seu organismo ele usa um recurso em última circunstância para ele continuar tendo glicose que se chama gliconeogênese, que seria o quê? A quebra da proteína dos aminoácidos em moléculas de glicose. Sim, o seu organismo consegue fazer a carne que você come se transformar em açúcar. Quando é muito necessário, seu organismo está com um nível de glicose muito baixo. Quando ele está com um nível de glicose muito baixo,
seu organismo ele consegue e é capaz de fazer essa transformação bioquímica para conseguir manter os níveis de glicose necessários para a sobrevivência e manutenção do seu sistema nervoso central. Isso é tão importante para o nosso organismo, e seu organismo sabe muito isso, ele transforma as proteínas que você come em glicose. Então, como eu falei aqui para vocês, a glicose ela serve como fonte de energia para várias fontes e vias metabólicas e energéticas que acontecem no nosso corpo, várias reações bioquímicas que acontecem para você se locomover. Cada vez que você se mexe, que você anda, corre, faz exercício, seus músculos eles gastam energia. Boa parte provém de glicose e seu organismo, seus músculos precisam disso. Aposto que alguém que vai assistir esse vídeo aqui já fez algum treino onde não comeu nada ou as fontes de carboidrato que comeria zerou praticamente numa refeição pré-treino, e quando foi treinar no meio do treino se sentiu indisposição, sentiu que a pressão caiu, sentiu um pico de hipoglicemia, que seria a queda da taxa de glicemia, de glicose no organismo. Justamente isso aconteceu por conta da deficiência de carboidratos, de ingestão de carboidratos na sua dieta. Então a gente precisa estar sempre com esse macronutriente ativo. Tem alguns casos, algumas periodizações e alguns perfis de pessoas que é interessante a gente estar tirando um pouco, praticamente zerando às vezes, reduzindo um pouco esse macro. Mas isso é por períodos curtos e você já volta a normalizar a quantidade, porque seu organismo precisa. E o segundo ponto que vocês precisam entender. Os carboidratos eles podem ser um dos maiores auxiliadores da perca de peso e da manutenção de massa muscular de todos vocês. Só que você tem que saber a proveniência do carboidrato. Entre dois fatores que são os principais que vocês têm que pegar nesse vídeo aqui, que seria o índice glicêmico desse alimento, que é uma tabelinha que chama tabela IG, que ela mede o índice glicêmico de cada alimento, e a biodisponibilidade de nutrientes nessa fonte de carboidrato que você está comendo. Vamos lá, vou explicar primeiro o índice glicêmico para vocês. O Bruno vai deixar para vocês aqui o exemplo de um carboidrato de alto índice glicêmico, de médio índice glicêmico e de baixo índice glicêmico, só para vocês visualmente já pegarem um exemplo de cada um. Mas o carboidrato de índice glicêmico alto, ele é um carboidrato que ele é absorvido rapidamente pelo seu organismo, e o seu organismo ele tem uma resposta imediata para esse carboidrato, que é o que? Pico de insulina. E isso, com o tempo, você ficar ingerindo toda hora carboidratos de alto índice glicêmico e tendo esses picos de insulina de forma constante no organismo, acaba fazendo com que você se torne uma pessoa resistente à insulina, que é o famoso diabético. E ninguém quer isso. Então, a adoção de carboidratos de alto índice glicêmico constantemente, o dia inteiro na sua dieta, não é saudável. É daí que nasceu a fama de vilão dos carboidratos. Nessa tabela IG, se vocês pesquisarem no Google, tem alguns livros também que tem essa tabela, ela gira por volta da medição que eu vou falar agora para vocês. Um carboidrato de índice glicêmico de 0 a 55 é um carboidrato que se considera de índice glicêmico baixo. E um carboidrato que vai de 56 a 69 é um carboidrato que tem índice glicêmico médio. E um carboidrato que vai de índice glicêmico de 70 a 100 é um carboidrato de índice glicêmico alto. O que seria o índice glicêmico? Como eu já falei para vocês, é a velocidade que o açúcar, a glicose daquele carboidrato é absorvido pelo seu organismo. Então, quanto mais lento, mais interessante, de um contexto geral. Por quê? Seu organismo não dá picos de insulina. E picos de insulina constantes, como eu já expliquei aqui para vocês, não é interessante a longo prazo para o teu organismo. Então, vocês sempre se preocupem com o índice glicêmico do alimento de vocês. Quando vocês forem consumir uma fonte de carboidrato, o Google tá aí, cara. O Google vai te falar tudo. Você pesquisa, coloca o nome do alimento que você está comendo e joga na frente do nome do alimento, você joga índice glicêmico. Sai para você bonitinho. Se você é uma pessoa que gosta de ler, compra um livro, tem tabelas nutricionais que explicam o índice glicêmico de cada alimento. E com o tempo, você criando esse hábito de estudar essa parte, você vai começar a ter o hábito e ter o discernimento de escolher a fonte de carboidrato correta para você. Então, assim, o carboidrato, ele não é vilão. O que é vilão é a fonte mal selecionada desse carboidrato que você escolhe para adotar para sua dieta. Vamos lá, agora eu vou explicar para vocês a parte da biodisponibilidade. O que seria isso? É a quantidade de nutrientes e minerais que uma fonte de carboidrato te oferece por porção de alimento. Vou dar um exemplo para você. Nem sempre o índice glicêmico do alimento vai ser o que vai destacar ele como vilão ou não. Um exemplo bem claro para vocês, a batata inglesa, que todo mundo conhece. Quem não sabe, o Bruno vai deixar a foto aqui da batata inglesa. É um carboidrato de índice glicêmico alto, só que é um carboidrato saudável.
O arroz branco não é tão saudável, mas é um carboidrato também de índice glicêmico alto. Mas também é considerado um carboidrato saudável se você souber manipular ele na sua dieta. E são carboidratos todos de índice glicêmico alto. Bolacha recheada. Não vou falar uma marca específica, mas você já conhece as que vocês mais têm hábito de comer aí. É um carboidrato de índice glicêmico alto, assim como o arroz e assim como a batata. Porém, não é considerado um carboidrato saudável. Justamente por isso, porque a biodisponibilidade do alimento é pobre. A da batata inglesa já não. A batata inglesa tem minerais, a batata inglesa tem vitaminas, embora ela seja um carboidrato de índice glicêmico alto, de absorção rápida. Como ela tem um aporte de biodisponibilidade interessante, ela é adotada na dieta de várias pessoas. Muitos nutricionistas e médicos indicam na dieta das pessoas, só que o médico e o nutricionista ele encaixa esse carboidrato no momento certo e na quantidade certa para aquela pessoa. Então não se preocupem só com a questão de índice glicêmico, olhem também a parte de biodisponibilidade. Batata inglesa é um carboidrato de índice glicêmico alto. Bolacha recheada é um carboidrato de índice glicêmico alto. Porém, a batata inglesa tem vitaminas e minerais. A bolacha recheada só tem porcaria. Só vai te oferecer açúcar e ponto. É a famosa chamada caloria vazia. Você consome um alimento que tem calorias, mas que nutricionalmente falando não te oferece nada, a não ser caloria. Então sempre olhem nesses dois quesitos, esses dois pilares. Biodisponibilidade do alimento e índice glicêmico do alimento. Sempre optando por alimentos de índice glicêmico médio e índice glicêmico baixo. Mas agora vem o outro ponto do vídeo, que é um macete que eu vou deixar aqui para vocês. A gente sabe que nem sempre, mesmo você que quer seguir uma dieta, nem sempre você vai conseguir ter uma dieta certinha no dia a dia, sempre com carboidratos de médio e baixo índice glicêmico. Então quando você estiver consumindo, não tem jeito, você está consumindo um carboidrato de alto índice glicêmico, tem um macete para você. Tem duas substâncias que fazem com que o índice glicêmico desse alimento diminua e seu organismo absorva ele de forma mais lenta. São dois. Primeiro, fibras. Se o alimento não tem fibras e você por acaso consegue consumir alguma coisa rica em fibras, por exemplo, você vai comer batata inglesa, que não tem tanta fibra assim, por isso que o índice glicêmico é alto, e você consegue colocar uma salada junto, você quebra um pouco o índice glicêmico e diminui o índice glicêmico desse alimento por conta da salada que é rica em fibras que você está se alimentando junto com a batata. Então qualquer fonte de fibra que você conseguir jogar junto com carboidrato de alto índice glicêmico, você consegue dar uma reduzida no índice glicêmico desse alimento. E ele não vai ser absorvido tão rapidamente como seria se você estivesse comendo sozinho. E o segundo auxiliador aí na quebra desse pico de índice glicêmico são as proteínas, que são quebradas em aminoácidos. Os aminoácidos, proteínas e os aminoácidos, quando eles são consumidos junto com um carboidrato de alto índice glicêmico, eles seguram um pouco o alto índice glicêmico desse alimento. Vou usando o exemplo de novo da batata inglesa aqui. Se vocês consumirem batata inglesa, tá com uma marmitinha lá, vai comer batata inglesa e frango. As proteínas e aminoácidos que estão presentes no frango vão conseguir segurar um pouco a absorção, a velocidade da absorção da glicose que está presente nessa batata, por conta dos aminoácidos e proteínas. Eles têm essa habilidade. Então sempre que você for consumir um carboidrato de alto índice glicêmico, lembra de colocar junto alguma coisa que tenha muita fibra ou alguma coisa que tenha muita proteína. Ou os dois juntos, melhor ainda. Que você vai conseguir segurar um pouco esse índice glicêmico e evitar o pico de insulina no seu organismo. E toda a sua saúde no geral vai agradecer tudo isso. Então é isso, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham esclarecido um pouco a ideia para vocês de que carboidrato é importante sim, mas o mais importante é a gente saber escolher a fonte que a gente vai utilizar para a nossa dieta e saber sempre estar olhando para esses dois pilares, que é a biodisponibilidade, o quão nutricional, o quanto de nutricionalidade que aquele alimento te traz e o quanto que aquele alimento tem de índice glicêmico. Sempre procure olhar para esses dois parâmetros e quando eles estiverem em um equilíbrio positivo, você adiciona para a sua dieta, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham tirado um pouco da dúvida de vocês relacionada a carboidrato e tirado um pouco do medo também para quem tem. E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, qualquer coisa que vocês tenham conhecimento que vocês não viram nesse vídeo, deixa um feedback nos comentários ou no direct no Instagram. O Bruno sempre deixa nosso Instagram aí para vocês nos comentários aí na descrição dos vídeos. E é só acessar lá, qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só chamar a gente que a gente está aqui para ajudar vocês, ok? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e foco na dieta.